A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã do dia 21 de agosto de 2023, nós vamos estar lendo uma passagem da Sagrada Escritura que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem da Sagrada Escritura maravilhosa, irmãos. O Senhor que acalma a tempestade, o Senhor que repreende, e tudo se faz grande bonança. É interessante que nessa passagem nós vemos que dentro do barco estava ali um carpinteiro, um mestre, um homem que havia fazendo já junto com seus discípulos, muitos milagres. Mas neste momento, onde agora ele está junto com seus discípulos, deu a ordem aos seus discípulos que entrassem no barco, acontece a tempestade. Num campo, num local onde quem tinha conhecimento, quem tinha experiência, aparentemente não era o carpinteiro. Aparentemente não era aquele homem que estava dormindo naquele barco, por causa talvez do cansaço. Em versículos anteriores nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele passou o dia todo, curando, pregando a palavra do Senhor, e no meio de uma grande multidão. Mas o Senhor deu a ordem, entraram no barco para passar para outra margem. E no meio de uma grande tempestade, aonde tinham homens, pescadores, a maioria deles pescadores que o Senhor havia chamado, esses homens conheciam em plenitude, era o local de trabalho deles, o Mar da Galileia, esse grande lago, eles tinham conhecimento. E nós sabemos que os intempéries, do tempo, se levantou ali uma grande tempestade, o clima mudou e de repente, numa viagem onde o Senhor havia chamado, nós vamos ver que a tempestade acontece. Nós vamos ver que esses homens, pelas suas próprias forças, pelos seus conhecimentos, eles não conseguiram fazer com que o barco continuasse. E eles vão então agora chamar o Senhor Jesus. A repreensão do Senhor Jesus não é repreensão de estar buscando ao Senhor, mas o Senhor os repreende eles ali pela falta de fé deles e principalmente por causa dos seus temores. Na nossa vida, nós temos temores. Só que se nós não olharmos para Cristo, nós com esses temores vai fazer com que a gente pare, com que a gente se desespere. E a questão do perecer, esses são os nossos medos. Os medos não é de hoje que o homem sabe, que o maior medo é a morte. Tá certo que muitos, aqueles que até não creem no Senhor, não têm medo da morte, Inclusive brincam muito, usam suas vidas aí de qualquer maneira, abusam, inconsequentemente, com a bebida, com as drogas, andando em altas velocidades, correndo grandes riscos aí, e parece que não estão se importando muito,
Mas nós sabemos que a vida é um dom de Deus. E perder esta vida, né, é um dos maiores medos que qualquer pessoa tem. Apesar do que, quando nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor vem apresentar para nós uma salvação, uma vida eterna, para que nós sabemos que o Senhor que fez tudo, fez os céus, tudo que existe, né? O Senhor que fez tudo, o Senhor também deu a vida ao homem. E uma vida que tivesse que viver com o Senhor plenamente por toda a eternidade. Nós sabemos que por causa do pecado que entrou no mundo, através do próprio homem, né? Que nós sabemos que deixou de ouvir ao Senhor para ouvir a Satanás, então houve essa ausência, e com essa ausência, longe de Deus, nós pereçamos. Longe de Deus, a vida se desvai, ela vai embora, né? E esses homens no barco praticamente não estão reconhecendo que o Senhor Jesus, aquele homem, aquele carpinteiro que estava ali, ele era Deus. E é o que o Senhor está mostrando para nós, mostrou para os discípulos, que é para olhar para ele. Note que no meio dessa tempestade, o Senhor Jesus, os discípulos também estiveram ali o dia todo ali, né, junto com o Senhor. O Senhor Jesus não acordou e dá voz de comando, segura a vela, puxa a corda, rema mais forte. Ele não está ali como um coach, como alguém que vem dar um conhecimento prático de como se navegar. Mas o Senhor, ele vem mostrar que quando ele é chamado, ele, independentemente da forma que foi chamado, e nós vamos enfatizar isso, porque a forma do que ele foi chamado é uma forma de alguém que está com medo, desesperado, não reconhecendo que ele era Deus. Então, o pequeno puxão de orelha nos discípulos, e serve para nós ainda hoje, é nos momentos que muitas vezes nós passamos por alguma tempestade na nossa vida, momentos de adversidades, momentos de perigo, de coração ferido e machucado, que nós não conseguimos prosseguir com os nossos projetos, com o chamado que o Senhor tem que Ele nos chamou, né? As dificuldades que nós encontramos pela frente, pelas aflições que nós encontramos. Então, essa dificuldade, ela passa que nós deixamos de acreditar e olhar e abrir os nossos olhos e ver que o Senhor está conosco a todo tempo. O próprio Senhor, ele nos prometeu isso, né? O Senhor Jesus, quando nós vamos dar uma olhada, né? A gente vai dar uma olhada lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor é que está na nossa vida, o Senhor que está neste barco, que nós também estamos. E se o Senhor está no barco, é porque Ele nos chamou. Primeiramente, o Senhor Jesus, ele acalma a tempestade, porque os discípulos estão num local aonde o Senhor Jesus pediu para eles entrarem, né? Nós sabemos que nós estamos ainda correndo, né? Decorrendo aí essa vida, buscando anunciar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, a boa nova do Senhor. E no decorrer desta anunciação da palavra do Senhor, nós vamos enfrentar algumas tempestades, nós vamos enfrentar alguns ventos fortes. Talvez muitos que estão aí vendo essa mensagem já estão passando por essa tempestade, ou já passaram por essa tempestade. E relembrando essa passagem, né, do Senhor Jesus que acalma a tempestade, nós estamos vendo que o Senhor, Ele é Deus. Ele é o Senhor que acalma a tempestade. Um dos principais fatos para nós entendermos dessa passagem é que este milagre, ele certamente ele aponta para Cristo e sua divindade, né? É tão interessante que nessa passagem, se nós formos analisar, irmãos, o que acontece nesse barco, ali tem o homem, né? O Senhor Jesus sendo plenamente homem e plenamente Deus. Como entender isso? Era um homem que estava cansado,
que estava ali, o sono veio devido ao cansaço, ou até, certamente nós vemos, para mostrar para nós a sua divindade também. Porque quando ele é chamado, quando ele é despertado, né, e ele vai acalmar essa tempestade. Os discípulos, muitas vezes, nós podemos até imaginar que antes de chamar, alguns minutos que antecederam, algumas horas, porque eles já estavam um bom tempo já remando, tendo essa dificuldade, mas eles então agora vão chamar o Senhor Jesus. E certamente eles conversaram entre eles ali, naquela grande agitação, sendo açoitados pelas ondas, as águas que estavam entrando dentro de um barco. Ou seja, tudo leva a crer que esse barco vai afundar. Mas o que acontece? A partir do momento que eles conversam entre eles e vão chamar o Senhor Jesus, então tem muitas vozes ali. Muitas vozes, olha, acorda, não acorda, o que está acontecendo? Vamos incomodar, vamos chamar, vamos despertar. Inclusive, essa é a questão, porque quando eles vão chamar o Senhor Jesus, que estava dormindo no barco, lá no versículo 38, é mestre, eles não chamam ele do Senhor Deus, chamam ele de mestre, um professor, um rabi. É o que o Senhor Jesus estava fazendo, ensinando. Apesar dos milagres que o Senhor Jesus estava fazendo, eles ainda consideravam o Senhor Jesus apenas como um mestre, né? Alguém que tinha um dom especial de Deus. Note que o Senhor Jesus, ele não é apenas um profeta, alguém que o Senhor chamou e deu um dom maravilhoso para ele. Não, o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele é o mensageiro e ele é a própria mensagem. O próprio Evangelho de Marcos, nós vamos ver que no capítulo 1, nós vamos dar uma olhada e vamos ver qual que é essa mensagem do Evangelho do Senhor, né? Nós vamos ver no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que diz assim, capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Mas o versículo 1, ele fala que o princípio do evangelho, tudo começa com essa boa nova, com a anunciação de que a graça do Senhor chegou até os seus escolhidos, até aqueles que viessem a crer no Senhor Jesus. Esta mensagem, ela vem do evangelho que é de Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Se é o Senhor Jesus, que é Filho de Deus, é uma mensagem que ela provém do alto. Ela não provém de homens, né? Não é alguém que acorda e de repente tem ali uma mensagem salvadora que provém que a fonte principal é de si mesmo. Nós que somos chamados, comissionados para anunciar a palavra do Senhor, a fonte ela nunca vai estar em nós, né? Vocês podem estar olhando para o homem pregador, o homem que prega a palavra, que busca, né, anunciar, né, a palavra do Senhor. Mas note que a fonte não está em nós. Eu gosto muito daquela passagem, várias passagens, mas a de Pedro e João, quando eles vão lá no templo orar, e nós vamos ver que eles encontram ali um homem aleijado que está pedindo esmola. Este homem, então, vai pedir ali, e Pedro e João passando, e Pedro vai olhar para aquele homem e vai dizer, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Só que essa passagem fala que Pedro pede para aquele aleijado, para aquele homem que estava ali, pedindo esmola, pede para ele olhar para eles. Olhe aqui para mim, olha aqui para mim, olha, eu estou dizendo eu não sou a fonte. Inclusive, eu não tenho até o que você precisa aí diariamente, é que eu sei que é a sua necessidade financeira, eu sei que você não pode trabalhar, mas olha aqui para mim, eu não tenho isso, mas eu quero mostrar para você o que eu tenho. E o que eu tenho, eu te dou. Essa é a mensagem do pregador. Olha, eu não tenho nada, mas eu tenho, de mim mesmo eu não tenho nada. Só que eu tenho algo
que foi me dado, e foi me dado de graça, e por ter me dado de graça, por essa graça do Senhor, eu também te dou. Levanta e anda. Foi dado o poder do Senhor, o poder do Senhor pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. São vários entendimentos. Nós podemos hoje dar também, distribuir como Pedro distribuiu para aquele homem, olhando firmemente para aquele homem, distribuiu o amor de Deus, a graça, e o milagre aconteceu. Chegou até a vida daquele homem. Porque Pedro entendeu, e nós devemos entender e ser porque tem algo, irmãos, que é assim, tem algo que é tangível. Ou seja, o que é tangível? Algo que você pode perceber pelo tato, pelo cheiro, pelo toque, pelo olhar, você consegue perceber. Mas tem algo que é intangível, algo que às vezes a pessoa não percebe, você não consegue perceber de imediato. Mas aqueles que o Senhor chama, nós que olhamos, né? Nós devemos olhar para as pessoas e pedir: Senhor, eu quero enxergar algo que está intangível, ou seja, algo que essa pessoa mesmo, ela não sabe que ela precisa. E a única coisa que nós precisamos é do Senhor. Verdadeiramente, o que nós precisamos é do Senhor. E este homem precisava do Senhor, a presença do Senhor na vida dele. E o Senhor então se manifesta através dos seus servos, através de Pedro e de João, pedindo para aquele homem olhar fixamente para eles. E ali o Senhor, através desses homens, vai fazer com que esse homem, agora que está ali aleijado, ali, pedindo esmola, que fixasse os olhos aos seus servos e ali recebesse o milagre do Senhor. E o principal a rota final do milagre é olhar para Cristo. Quando se segue, então, ali, este homem levanta e entra no templo, e outras pessoas que reconhecem que esse homem já estava há um bom tempo ali, conheceram: agora esse homem está andando, agora esse homem tem saúde, agora esse homem tem vigor, este homem agora que ficava lá fora, agora está aqui dentro, andando junto com estes homens. Nós vamos ver que a multidão que estava ali começa a olhar fixamente para Pedro e João. E nós vamos ver que Pedro, então, quando começa agora a anunciar ao Senhor, ele começa primeiro a falar para aqueles homens: por que vocês estão olhando para nós? Como se de nós mesmos pudéssemos fazer alguma coisa. E aí Pedro vai anunciar: olha, não somos nós, mas é pelo o Senhor que agora habita em nós. Este Senhor Jesus, que outrora vocês o mataram, vocês os entregaram na mão dos romanos, vocês o crucificaram, este Senhor agora, ele está no mais alto do mais alto céu, junto ao Pai, e esse Senhor é que vos anuncia a salvação. Esse Senhor que vocês não reconheceram é o Senhor que primeiro se manifestou a nós. E agora nós estamos aqui anunciando a Ele, anunciando o tempo da redenção, o tempo da graça, o tempo de vocês se converterem a esse Senhor, que não é um homem que pudesse ficar conosco aqui, né, por toda a vida, mas era um homem que se manifestou, era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas foi assunto ao céu. Era um homem que morreu, uma morte de cruz, mas ressuscitou, porque a morte não podia contê-lo, porque Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. Ele não, um homem que andou aqui no meio das trevas, no meio das escuridões, mas é um homem que ele é plena luz. Então, se Ele é luz, as trevas têm que ser dispersas. E a partir do momento que nós olhamos para este Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, é o princípio da mensagem que nós vemos dessa tempestade, do Jesus ao barco, que vai falar para eles: ainda não têm de fé. São homens que ainda não tinham fé, não tinham ainda reconhecido quem era o Senhor. O Senhor que em muitas passagens nós vemos na Sagrada Escritura, que abre o mar,
que grandes milagres fez para tirar o seu povo lá do Egito, alimentando o seu povo, dando água ao seu povo. É o Senhor que desde o princípio fez todas as coisas. Então o Senhor, Ele é Deus. E nós devemos buscar ao Senhor com fé, com coragem e fazer essa aplicação para a nossa vida. No meio desta vida que nós passamos, os discípulos no meio, talvez ali já um bom tempo navegando naquelas águas, se levanta uma grande tempestade. Na nossa vida muitas vezes também é assim, mas nós devemos olhar para Cristo e buscar no Senhor, que acalma a tempestade, que coloca serenidade no nosso coração e faz com que a gente passamos para outra margem. Quem chamou os discípulos para entrar no barco foi o Senhor, e o Senhor tem responsabilidade para conosco. Nós não podemos garantir, hoje nós sabemos que todos os discípulos que estavam no barco, nenhum deles pereceu. Nós sabemos que em muitas passagens na Sagrada Escritura que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Nós sabemos que nós podemos estar num barco em que muitos vão pular deste barco. Inclusive, talvez vão pular do barco, vão nadar até a margem e de lá vão estar dizendo assim: olha, nós estamos em terra firme, nós nos salvamos, né? Nós usamos os nossos braços, nossa força, nossa inteligência, né? A nossa coragem de nadar, nós estamos aqui do outro lado. E vocês aí estão ainda nessa grande tempestade, vocês ainda não encontraram a bonança, vocês estão acreditando, né, que num Deus ao qual nós não reconhecemos, nós conseguimos nos salvar por nós mesmos. Pode acontecer de nós vermos muitas pessoas que vêm achar uma falsa segurança no seu próprio entendimento, nas suas próprias braçadas para tentar sair dessa tempestade. Pode acontecer, mas nós sabemos que longe da presença do Senhor, saindo dessa rota, andando à margem do Senhor, longe do Senhor, essa segurança, ela se vai com o tempo. Com o tempo tudo se descobre. Temos que passar para o outro lado. Não adianta estar em terra firme, mas aonde o Senhor não autorizou, aonde o Senhor inclusive pediu para nós sairmos de lá, né? Fica essa reflexão para nós, porque nós devemos passar para outra margem. Quem pediu para atravessar por muitas vezes é o Senhor, para mostrar para nós quem Ele é e o que Ele nos propõe para nós. Deixar tudo para trás. Deixe tudo para trás, não volte ao estado que você estava, porque nós sabemos que o novo homem, ele deixa tudo para trás. O novo homem, ele não apenas incorpora o Senhor Jesus. Olha, eu tenho problemas na minha vida, então eu quero que o Senhor Jesus ande comigo na minha vida. Então, a hora que os problemas aumentarem, né, olha, Jesus está aqui e eu clamo a Ele, né? Mas na verdade é assim. Nós sabemos que a palavra do Senhor que é manifesta a nós é assim, ó, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, né? Estavam mortos. Agora nós ressuscitamos com Cristo. Esse Cristo que ressuscitou, que a morte não pôde contê-lo, ele nos promete uma vida em abundância. Ele nos promete, como diz lá em João 14,6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós devemos entrar neste caminho com o Senhor Jesus para chegar até o Pai. E o próprio Senhor Jesus disse que haveria aflição, o caminho seria estreito, né? Não seria assim um caminho aberto, sem dificuldades, uma grande porta, mas haveria dificuldade. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco, né, por todo o tempo. Nós damos uma olhada lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que o próprio Moisés, ele vai dizer: Senhor,
se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Né? É uma passagem maravilhosa, porque o Senhor Jesus o nosso Deus havia repreendido o povo que sempre estava ali, mesmo saindo do Egito, mas murmurando ao Senhor, ainda vai lá fazer um falso ídolo, né? Quando Moisés está lá recebendo as leis do Senhor no Sinai, nós vamos ver que ali por 40 dias o povo ficou ali em volta ali daquele monte ali, mas não percebendo, né? Acreditando que Moisés não voltaria, foram ali, pediram Arão e houve toda uma situação que eles voltaram, então falaram, vamos fazer um ídolo, seja um Deus que venha nos ajudar a passar por esse deserto, né? Criando um falso Deus para passar por uma dificuldade, por uma situação. Nós vamos ver que quando Moisés desce, né, o Senhor então com a sua ira, né, vai repreender o povo e Moisés vai interceder pelo povo, né, junto ao Senhor, e o Senhor então vai falar, não, tudo bem, então vocês vão entrar na terra e eu vou, tudo bem, eu não vou destruir, mas eu vou mandar um anjo, eu vou continuar com a promessa, só que eu não vou com vocês, eu vou dar uma terra, ainda vocês vão chegar lá, minha promessa será cumprida, né? Vocês vão chegar na terra que eu prometi, e eu vou mandar um anjo que vá adiante de vocês. Porém, nos versículos adiante, lá em Êxodo 33, nós vamos ver, no versículo 14, que respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo, eu te darei descanso. Após a intercessão de Moisés, e Moisés ainda no versículo 15 disse, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Não nos faça subir daqui, Senhor. O Senhor está falando que o Senhor vai mandar o anjo, nós vamos chegar, mas Senhor, sem a tua presença não faz sentido. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que é a presença do Senhor, né? Se nós passarmos por tempestade, se nós chegarmos do outro lado, seja até com ajuda divina, o Senhor Jesus está dizendo que é a ajuda dele, que é o anjo dele que enviaria, é a ajuda do Senhor. Mas o importante que Moisés está falando para nós, Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. E ele continua, como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? De modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Senhor, se nós achamos graça aos teus olhos, não é porque o Senhor anda conosco? Senhor, é porque o Senhor anda conosco. Não é porque o Senhor manda, glória a Deus, o Senhor manda os seus anjos, mas tem a promessa, vai chegar, mas essa é a parte principal. Senhor, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo? Só podemos ser separados dos outros povos que não creem no Senhor, é porque o Senhor anda conosco. Se o Senhor não andar conosco, nós nos assemelhamos a qualquer um. Se a presença do Senhor não estiver na minha vida, eu vou me assemelhar a qualquer um. Mesmo que eu seja um homem bom, igual muitos acreditam, às vezes pergunta para a pessoa, você acha que você vai para o céu? Às vezes muitos vão falar, eu sou um homem bom. Eu não mato, não roubo, não prejudico ninguém, né? Não estou devendo para ninguém, olha, eu sou um homem bom. Eles acham que, então é isso, talvez nós podemos também ser esse tipo de pessoas que não têm a presença de Deus e ser uma pessoa boa aí, aos olhos do mundo. Mas então não se diferencia de ninguém, não tem uma diferenciação. É porque às vezes a gente acredita que ser diferente é porque, olha, não, tem aquela pessoa que é ruim. Mas olha que coisa interessante. Se os irmãos deram uma olhadinha aqui, né? Já vou terminar. Dá uma olhadinha lá em João, capítulo 3. João, capítulo 3, no versículo 16.
Versículo 16, um versículo bem conhecido, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vamos 20 versículos para frente, no mesmo capítulo de João, capítulo 3, nós lemos o versículo 16, agora nós vamos para o último versículo do capítulo de João, aqui capítulo 3, nós vamos agora para o versículo 36, que diz assim: Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que acontece? Se você for falar de Senhor Jesus para alguém e essa pessoa falar assim, né? Olha, eu até gosto de Jesus, a mensagem de Jesus, mas olha, eu não estou confortável ainda, eu tenho as dúvidas, né? Vamos deixar para lá. Eu vou continuar sendo um homem bom, eu não sou contra você, eu não jogo pedra porque você prega no nome de Jesus, eu não te ofendo, eu não te condeno, mas eu só quero ficar na minha. Não quero te ofender, então você passa a mensagem para essa pessoa não te agride, ela não vai te hostilizar, né? Mas tem a outra pessoa também que você vai anunciar a palavra, essa pessoa já de prontidão já te ofende, né? Te ofende, fala mal de Jesus. O que eu quero dizer? Que tanta pessoa que foi bem receptiva na mensagem, mas só ouviu ali e foi saindo ali pela tangente ali, olha, não, né? Por enquanto não, né? Ou seja, não está nem aí com Jesus, só está te dando ali uma resposta para você, né, para não te ofender. Essa pessoa que não crê no Senhor, como diz no versículo 36, está desobedecendo ao Senhor. Então, sobre ele permanece a ira de Deus. Do mesmo jeito que aquele que recebe a mensagem já te ofende, não quer ouvir, fala mal de Deus, a ira de Deus também sobre ele permanece. Então, não há um justo sequer. Se tem alguém que tem um comportamento bom, né, te trata bem, mas não recebe o teu Senhor, essa pessoa, a ira de Deus sobre ele permanece. Aquelas pessoas que já ofendem, a ira de Deus sobre ele permanece. Mas oremos ao Senhor para que mais e mais pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus e venham crer que o Senhor Jesus, no meio de uma grande tempestade que talvez nós passamos dentro do nosso coração, ainda nós abrimos nosso coração e falamos: Senhor, olha, o Senhor tem um lugar aqui dentro desse coração que está em grande turbulência, em grande agonia, em grande angústia, mas eu sei que o Senhor pode estar aqui com uma almofada, como naquele barco, dormindo tranquilo, porque eu sei, se o Senhor está comigo, se a tua presença está comigo, Senhor, eu sei que eu sou um homem separado, eu sei que eu sou um homem que este corpo pode perecer, nós podemos cair nessa terra, mas nós sabemos que um dia o Senhor vai mandar, o Senhor vai aniquilar a morte, o Senhor vai dar ordem para nós, e nós vamos nos levantar, e nós vamos junto com o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e um dia nós vamos estar com o Senhor, assim como o Senhor está com o Pai. Amém, irmãos? Graça e paz. Glória a Deus, irmãos.